Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Eduardo mais uma vez, trazendo uma nova leitura coletiva. A energia dessa leitura é a energia de lua nova, beleza? A gente está indo para um eclipse solar, então vai ter essa temática aí, vai estar bastante presente na leitura, na substância aqui, né, da energia da leitura. Hoje eu estou trazendo aqui as sunas, tá? Vou fazer uma leitura só com as sunas. Elas estão aqui, deixa eu colocar aqui. Para cada grupo, eu vou tirar as sunas aqui, eu vou sortear as sunas e eu vou jogando, tá? Diferente das cartas, aqui eu não vou deixar as sunas já prontas, porque pela quantidade de runas que sai numa jogada e a quantidade de runas que existe no oráculo mesmo, tá? As cartas, tem muito mais cartas, então eu consigo colocar todas as cartas aqui anteriormente, mas com as runas é na hora que eu vou tirar ali, tá bom? Serão 3 grupos, como sempre. Vão ser separados em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Vou pedir para que vocês deem uma pausa aí, né, no vídeo, meditem, vejam qual dessas 3 possibilidades chama a sua intuição, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, então pode distorcer para muitas pessoas aí, um grupo pode ter vários significados, pode ter essa distorção. Eu mesmo posso falar uma coisa dentro de um termo e ser outra coisa, outro termo que seja o correto na sua vida pessoal, e tá tudo bem, tá? Leitura coletiva é dessa maneira mesmo. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou agora tirar aqui as sunas do primeiro grupo e eu vou começar. Para quem escolheu o grupo 1, essa aqui são suas runas. Nesse grupo, o que eu estou enxergando aqui? Parece que vocês entraram em acordo com alguma pessoa, tá? Tem algum acordo que foi feito aí, uma parceria, alguma amizade, algum relacionamento, algum trabalho novo. Mas assim, é um acordo que você estava consciente dos termos, vamos dizer assim, né? As duas partes desse acordo estão conscientes dos termos e estão ali e entraram no consenso, né? Encontraram um resultado próprio aí que as duas partes querem, né? Tem essa questão aqui de um acordo feliz, né? Um acordo desejado, um acordo que você estava buscando ir atrás, que estava se dedicando para conseguir, né? Então isso aqui aconteceu, tá? Tá falando sobre isso. E aqui, nessas duas runas, né, essa interação está mostrando que esse acordo ele vai facilitar muita coisa, sabe? Ele vai abrir muitas portas, vai ter uma expansão, assim. É algo que vem para ajudar, é algo que vem para somar. É uma situação que tem muita... Tem lealdade aqui, assim, sabe? Tem uma questão de cumprir a promessa, entende? Então, mostra ser um acordo confiável, tá? Mostra aqui que é uma situação confiável e que traz esse conforto, né? De finalmente ter encontrado ali uma parceria que faça sentido com você. Aqui, nessas duas runas, essa interação aqui, o que ela está dizendo para mim? Está dizendo que por mais que seja uma parceria confiável, uma parceria positiva, né, algo que vem aí para somar, parece que tem muita proteção, muita autoproteção, sabe? É como se tivesse uma resistência defensiva
sobre essa parceria, no sentido de que eu acho que por mais que esteja tudo bem, tem um sentimento de incômodo, de não sei se é medo, se é insegurança, mas assim, de perder essa parceria, ou de ser mais um aprendizado muito difícil, ou de ser alguma coisa nesse sentido, sabe? Então tem um pouquinho, assim, o que atrapalha um pouco a felicidade de vivenciar essa nova parceria que está aparecendo aqui, ou essa parceria que aconteceu aí, tem esses escudos, essas defesas mesmo, né? Uma defesa contra a própria felicidade. Tipo assim, da última vez eu fui muito feliz numa parceria e me dei muito mal, e me machucou e fiquei horrível, entendeu? Então parece que tem uma defesa que está muito ligadona, ela tá muito ativa, né? Então ela meio que atrapalha um pouco o bem-estar pessoal dentro dessa parceria que está aparecendo aqui. Essas duas runas, elas estão indicando para mim, eu acredito que seja muito o poder da consciência de conseguir acreditar que as coisas podem ser diferentes, sabe? Não é entrar em negação do teu sistema de defesa, porque você precisa dele. Você vai precisar dele para saber dosar ali as camadas, né, dessa parceria aqui. Cada camada, nova camada da parceria, você vai sabendo dosar com o seu sistema de defesa. Então você precisa dele. Só que você precisa lembrar também que por mais que a vida tenha seus padrões repetitivos, você não precisa ficar se prendendo àquele mesmo padrão, sabe? Aquela mesma coisa antiga lá. Você consegue se renovar, você consegue renovar a sua energia, você consegue renovar a sua autopercepção, né? Você tem como encontrar isso. É muito sobre essa refinação da consciência, tá? Porque aí você consegue, os medos que ficam dando corda para o teu sistema de defesa, eles não vão ser tão assustadores, né? Porque quanto mais medo você tem no teu sistema de defesa, mais assustador fica e mais defensivo você fica. E quanto mais você se entende, se autocompreende, quando você consegue julgar menos o outro, você consegue equilibrar melhor o prosseguimento das suas relações, entende? Vou falar agora dessas duas runas aqui, tá? Da interação entre elas. Aqui, o sentimento que eu tenho é de alguém, não sei se é exatamente nesses termos, né, como eu falei na introdução, mas parece que é alguém que conseguiu já fazer muita limpeza interna, sabe? Alguém que conseguiu fazer muita limpeza de emoções guardadas, sentimentos guardados, né? Fez toda essa refinação do inconsciente, né? Integração das sombras aí. É uma pessoa que já vem buscando reequilibrar o próprio inconsciente, né? Reequilibrar ali os instintos. Então, assim, dá uma sensação de pessoas que conseguiram descobrir o valor pessoal, sabe? O próprio valor, conseguiram enxergar o próprio valor, ver o que merece, sabe? Afirmar para si mesmo que merece coisa boa, que merece uma parceria legal aí. Então tem muito disso de auto-merecimento. Isso aqui está muito positivo, essa interação. É uma pessoa que sabe buscar ali a raiz de certos problemas da vida, né, que estão enraizados no inconsciente. É uma pessoa que faz esse movimento aí e consegue se abrir a novas possibilidades positivas, né, novas possibilidades mais favoráveis, eu vou dizer. Aí, gente, eu vou falar dessas duas runas aqui. A interação dessas duas runas tá mostrando para mim, eu vou dizer, essa capacidade e essa paciência de saber que todo esse trabalho de reintegração do inconsciente, né, das sombras, fazer todo esse trabalho árduo aí, ele traz resultados que não são imediatos, mas os resultados são aparentes, eles aparecem, eles brotam. Em algum momento ali a realidade ela dá essa mudança. Então aqui está mostrando que você já tem conhecimento disso, que você tem a paciência para chegar lá também, né? Para guardar esses resultados positivos aí. E tudo isso eu vou dizer que contribui com essa resistência, né? Com esse sistema de defesa pessoal que está
hipervigilante, que seria a palavra? Acho que vou chamar assim. E aqui também está mostrando, nessas duas runas, que essa parceria, ela tem uma energia de fertilidade, assim, ela tem uma energia de crescimento, de evolução, né? De expansão, assim. Como se fosse uma semente saudável, eu diria. Então tá bem positiva essa interação aqui. Agora eu vou falar dessas duas runas, tá? Da interação entre elas. Essas duas runas aqui estão me mostrando que o time espiritual de vocês, eu vou chamar de time, mas pode chamar de família, de ancestral, antepassado, como quiser chamar, tá? Mas a tua família espiritual, ela tá te ajudando muito a deixar o passado no passado, sabe? Ela tá trazendo muito dessa força, assim do que aconteceu lá no passado. Ficou no passado, teve o aprendizado do passado, tinha sua própria energia do passado, né? Então eles estão fazendo de tudo para mostrar para você que o passado está no passado. Tudo que de novo que acontece vai ter vai usar o nosso passado como base, né? Então tem o nosso passado que substancializa o nosso presente e a energia espiritual aqui que está buscando direcionar o presente para que o passado não seja tão fixo, tanto do mesmo passado sempre, sabe? Para dar uma direcionada, para dar uma distorcida nessa situação do passado que te deixou muito mal, né? Mas dar uma distorcida nisso para que seja um padrão novo, mas que tenha base no passado que você viveu. Entendeu? Porque não tem como a gente se desfazer do nosso passado, não tem como apagar o passado, não tem como a gente mudar a percepção e mudar a influência que o passado tem na gente, tá bom? Aí, essas duas runas. Olha, gente, o que tá mostrando aqui? Traduz aí como fizer melhor sentido para você, mas eu vou dizer que as suas habilidades manuais, elas vão enriquecer muito essa sua parceria. Então é como se fosse assim, acreditar no seu potencial, acreditar naquilo que você sabe fazer, acreditar naquilo que você gosta, né? Acreditar também nessa interação positiva, acreditar de passo em passo, tá? Não vai chegar se jogando de cabeça já na maior loucura, mas assim, ter essa autoconfiança, sabe? De que você consegue sim direcionar a sua vida, que você consegue sim direcionar essa parceria de uma maneira legal. E aqui também mostra, gente, que tem muito dessa parte do prazer, sabe? Tem muito daquela questão do chakra sacral. E como a utilização dos temas do chakra sacral, né? Eles têm vários temas, mas a utilização desses temas vai trazer muito essa solidificação da ideia luminosa, da ideia divina, da ideia do seu espiritual luminoso, solar, tá bom? Então beleza, gente, essa aqui é a primeira camada da leitura. Eu vou fazer agora a leitura da segunda camada dessas runas aqui, dentro desse primeiro grupo, ainda é o grupo 1, tá? Não se preocupe. Aqui, a interação dessas duas runas tá falando pra mim que essa situação, ela tem um dedo do espiritual, né? Então essa parceria, ela não apareceu à toa. Eu acho que ela já apareceu de maneira sincronística aí na tua realidade. E ao mesmo tempo ela tem esse teor luminoso. Beleza? E assim, não estou fazendo promessas de que vai dar tudo certo, que nossa, vai tudo casar e não sei o quê, porque a linha do tempo, várias coisas podem acontecer, sabe? Depende muito de como a gente direciona. Então aqui está mostrando que o que está acontecendo é que essa parceria tem uma qualidade espiritual, né? E essa qualidade espiritual é de ter propósito na sua vida, de trazer algum tipo de propósito aí, tá? Talvez não seja trazer, talvez seja encaixar propósitos, ou talvez seja algo mais propósitos compatíveis, entende? Mas tem esse teor aqui aparecendo, esse sentimento. Aí, essas duas runas aqui. Aqui tá falando que é uma questão de cultivo.
né? É uma parceria muito positiva, uma parceria bem legal, pelo padrão que está aparecendo no momento aqui. E tem essa possibilidade de crescimento, só que tem que saber cultivar, tem que saber cuidar, tem que saber manusear, né? Tem que saber, assim, tomar decisões quanto a isso, né? Tem um pouco de disciplina aparecendo aqui também, um pouquinho dessa energia de ter que ter disciplina em alguma questão aí, mas eu não acho que seja muito... Não é uma energia muito pesada, pelo contrário, é bem leve, assim, é bem dinâmica, sabe? Mas tem que ter essa consciência, tem que estar consciente, não vai perder a cabeça, entende? Aí eu vou falar dessas duas runas. Aqui está mostrando que essa parceria, ela reflete muito todo o trabalho interno que você já veio fazendo, sabe? Todo o trabalho aí de lidar com as sombras, todo o trabalho mágico também, né? Embelezamento, todos esses rituais para trazer beleza, para trazer aquela luz, né? Aquele brilho para a pessoa, também utilizando aí o sistema das sombras, compreendendo o seu sistema das sombras, ou sistema sombrio, acho que fica melhor falar sistema sombrio. Mas tem muito desse autoconhecimento, dessa autopercepção e desse alto valor também, né, que você tem. Então isso aqui está fortalecendo todo esse trabalho que você já fez interno. É uma parte muito positiva, está muito positiva essa parte da direita da leitura. Aí, gente, a interação dessas duas runas. Aqui, novamente, gente, tá falando do chakra sacral, tá? Tá falando que essas questões desse chakra vão ficar mais evidentes na sua vida, vão aparecer no chakra sacral se estiver com a ambientação seca, vai chover, vai trazer assim essa jovialidade, né? Vai trazer toda essa questão do prazer manual, né? De você ir lá e se dedicar, né, a criar alguma coisa, fazer, vamos dizer assim, um artesanato, pensar em fazer um artesanato ali, e ter esse prazer de fazer o artesanato, de criar ele, de ver o resultado, né, final. Isso aqui contribui muito para acessar essa sua reserva de autovalorização, eu vou dizer, sabe? É você se permitir a parte boa disso, de todo esse processo criativo, né? De todo esse processo de lazer aí. É uma parceria que vai te abrir esses caminhos, que é uma ferramenta que pode te ajudar muito, né, a juntar essas duas energias aqui. Aí eu vou falar dessas duas runas. Aqui mostra que o seu passado, ele não está influenciando na situação presente. Como eu falei, ele pode até sustentar na questão de que você está no seu momento presente pelo simples fato de que o seu passado existiu, né? Mas aqui está mostrando que existe essa energia de finalização de ciclos passados. É passado, aconteceu, te fez mal, mas você se recuperou, você se compreendeu, você fez assim essa expansão pessoal. E aqui está mostrando que está finalizado o ciclo, que o passado ele não tem tanto poder de influência assim sobre você. Por mais que tenha parecido que tenha como que eu vou falar? Essa energia automática de defesa, né? De estar muito defensivo, apesar disso, mostra que o passado não está direcionando com tanta potência assim os acontecimentos presentes. Aí, gente, a interação dessas duas runas aqui. Aqui deveria ser a interação mais desafiadora dessa leitura. Mas essa runa que saiu nessa casa tá muito positiva, ela tá muito boa, tá muito contrabalanceando assim, as dificuldades, sabe? Então aqui é você tendo essa compreensão, essa consciência de que o teu passado é o passado, aconteceu, tá dissolvido, já sentiu a parte ruim que tinha que sentir, já sentiu o alívio, a parte boa também que tinha que sentir. Toda essa história, todo esse passado, ele já não tem mais o que extrair disso. A compreensão, ela já consegue diminuir muito a potência dos desafios e dificuldades. Aí, a interação dessas duas runas aqui. Aqui, gente, está falando dessa magia.
como eu falei, você já compreendeu a parte boa e a parte ruim. Aqui tá falando sobre a energia da parte boa. Você vê tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que atribuiu valor para você, tudo aquilo que fez você melhorar, tudo aquilo que você... a parte boa da situação, que às vezes você ficou preso ou presa numa situação que não era boa, mas você... Porque tinham algumas coisas que eram boas, entendeu? Relacionamento não é bom, mas, sei lá, eu achava a pessoa muito bonita, vamos dizer, né? Então você conseguiu aí tirar o que era bom, tirar o que era ruim, manter o que era bom e fazer uma reformulação do que é possível para você, tá? Então aqui tá mostrando esse poder artesanal, um poder assim manual, sabe? O poder de moldar as coisas. Então você tendo consciência e sabendo utilizar isso ao seu favor. Aí, gente, para encerrar, essas duas runas. Aqui tá mostrando essa autoconfiança em saber moldar as coisas ao seu favor, saber moldar situações ao seu favor, saber moldar energias, situações, né? Saber utilizar aí do que você já aprendeu e do que você está aprendendo também. E aqui tem muito dessa autoconfiança de saber que não importa o que aconteça, eu consigo transmutar, eu consigo passar, eu consigo superar, né? Mesmo que alguma coisa ruim aconteça ou tal, tem essa autoconfiança aqui que é muito boa, que faz com que você tenha essa capacidade de se entregar a coisas novas e viver coisas novas sem ter medo do que o passado te assombre, né? Sem ter medo de que aqueles padrões repetitivos lá, eles sejam uma sentença na tua vida, né? Porque você conseguiu modelar o seu passado, né? Conseguiu mudar a percepção sobre ele. Bom, pessoal, eu acredito que seja isso. Eu espero que essa leitura aqui ajude vocês, tá? Ajude na situação atual. Se você gostou dessa leitura, eu vou pedir que você curta, comenta e compartilhe, tá? O vídeo para ajudar o canal. Até mais. Oi, gente, se você escolheu o segundo grupo, essas aqui são suas runas. Vou concentrar nelas e já vem com a mensagem. Olha, começando por essas duas runas, o que tá falando pra mim? Tá mostrando que você está tendo a compreensão de que não vai conseguir prosseguir no seu caminho sozinho ou sozinha. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise de algum profissional, alguma coisa assim, sabe? Ou alguma amizade que sabe te indicar, que saiba te direcionar para alguma coisa, né? Porque aqui tá mostrando assim que eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou dar conta, sabe? Para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar, eu preciso ter no mínimo uma outra pessoa me ajudando. Então tem essa compreensão aqui sendo instalada. Parece que isso aqui é algo que você relutou muito, mas teve que dar o braço a torcer de que sozinho não vai tão longe assim. A gente deve fazer muita coisa sozinho, né? A gente também tem que desenvolver essa nossa potência de saber se virar sozinho, mas aqui mostra que não é o caminho com o melhor resultado, ficar permanecendo nisso para sempre, digamos. Aí, gente, nessas duas runas aqui, essa interação, eu tô sentindo muita dificuldade, porque ao mesmo tempo que você está tendo essa compreensão de que precisa de algum tipo de ajuda, né? Precisa de alguém ali direcionando, ajudando ou participando de alguma maneira, né? Tendo algum papel que não é o que... Assim, não é aquele papel que você tem que fazer tudo, mas tendo alguma pessoa que faça papéis que você tem uma certa dificuldade em fazer, né? Então tem essa compreensão de que você precisa disso, mas você está muito, muito, muito acostumada a fazer tudo sozinha, a ter que fazer sempre tudo sozinha ou sozinho, né? Então aqui está mostrando essa dificuldade em mudar, né? Então é um pouquinho
contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que tem a compreensão de que eu preciso de ajuda, eu sou muito difícil conseguir receber ajuda, né? Receber a atitude de alguém que queira me fazer bem, sabe? É como se você não deixasse, né? Uma pessoa, aqui mostra uma pessoa muito rígida, que está percebendo que precisa deixar de ser tão rígida assim. E é complicado porque o sentimento fala uma coisa, a cabeça fala outra, mas é um momento, eu vou dizer, um tanto conturbado, mas nem, assim, nada é eterno, tudo é passageiro, sabe, gente? Nessas duas sunas, tá mostrando pra mim, eu vou dizer, uma rigidez materna, sabe? Parece que você é uma pessoa que foi criada para obedecer um tipo de regra, né? É como se fosse, se você sair da linha que essa figura materna aqui projetou em você, se você sair dessa linha, você é muito castigada ou muito castigado, alguma coisa nesse sentido. Então essa figura materna, ela te criou na rédea, sabe? Te criou assim na rédea curta ainda. Muita resposta violenta se você não seguisse exatamente o que essa figura materna queria que seguisse. Então acho que seja por isso que tem essa dificuldade de se abrir ao novo, né? De se abrir ali para aceitar a ajuda dos outros, porque o que você está acostumado ou acostumada é passar uma pressão absurda aí para conseguir se virar e conseguir fazer um milagre e sair por cima. E provavelmente isso tem alguns resultados positivos, mas cria muito estresse, né? Ao meu ver, não precisa viver com um estresse desse. Aí, a interação dessas duas runas aqui, falando sobre os seus recursos, aqui tá falando pra mim que você, é isso que eu acabei de falar, na verdade, de como você aprendeu a extrair ouro dessa situação estressante. Então, por mais que viver assim tenha trazido para você grandes resultados, grandes conquistas, grandes patamares, seja lá o que for aqui, essa situação, as suas próprias dificuldades foram transformadas em riquezas. Parece para mim que até é tipo dinheiro mesmo, sabe? Consegui transformar tudo isso aqui em convicção, em ser um funcionário muito bom, sabe, me dedicar ao trabalho ou ter as conquistas financeiras mesmo. Então isso aqui te ajudou muito nisso. Você conseguiu fazer essa alquimia, né? Apesar de que parece que há um momento que esse sistema em que você conseguiu sobreviver, ele tá precisando mudar, né? Ele tá precisando mudar não, reformular, ele tá precisando atualizar de alguma maneira. Aí, gente, a interação dessas duas runas, a sensação que me dá é de que o teu emocional, o teu sentimental, a sua água, ela tá cansada, sabe? Ela tá assim, ela foi muito rígida, você acreditou que a sobrevivência era sentimentalmente rígido com você mesmo, só que agora é como se você tivesse vivido por tanto tempo na rigidez que os sentimentos, as emoções, elas estão começando a ficar cansadas, assim, a relaxar incontroladamente, digamos, sabe? É como se você tivesse ficando uma pessoa mais sensível, querendo ou não, você está tendo uma sensibilidade maior. Tá acontecendo esse movimento aí em você e para você. Eu vou dizer que é muito positivo. É positivo o resultado final, mas o processo disso talvez não seja tão agradável para você, por ser uma pessoa que aprendeu que tem que ser muito rígido, né? Ou rígida. Então, amolecer para uma pessoa que é rígida é bem complicado, um pouco estressante às vezes esse aprendizado. Mas eu vou dizer que tá indo tudo muito bem, tá? As coisas estão fluindo a seu favor. Aí, a interação dessas duas runas. O que eu sinto nessa interação é que tem muitos desejos contidos. Muitas coisas boas que você quis na vida, mas não conseguia alcançar, não conseguia, às vezes, sustentar. Parece que tem um desejo um tanto romântico, mas não tinha tempo para romance, não tinha cabeça para romance, ou não queria isso, sabe? Essa sensação
de muitos desejos que você não conseguiu nem alcançar, ou nem saber que tinha esses desejos, ou às vezes vivenciar esses desejos, mas não conseguir se entregar à experiência, sabe? Foi uma experiência muito mais mentalizada do que sentida. Então aqui tem uma energia, eu vou dizer, positiva, sabe? De você resgatando alguns desejos, conseguindo aí também uma energia de você resgatar felicidades da infância, coisas que você não pôde ter na infância, você se dando agora. Talvez seja essa... Se permitindo não ser tão rígido quanto você aprendeu que tinha que ser, sabe? Às vezes comprando algum presentinho que você não podia ter quando era criança e agora que você é adulto você consegue. Mas tem essa energia desse resgate dos sonhos da infância, né? Do carinho, assim, daquela coisa mais feliz, né? E mais inocente da infância. Aí, gente, vou falar dessas duas runas, tá? Aqui tá falando sobre a possibilidade alquímica do seu passado. A possibilidade de transformar tudo aquilo que você vivenciou de muito difícil, de muito complicado da infância, o espiritual, o divino te ajudando a reformular isso. Você internalizar tudo que você precisa internalizar, sentir o que precisa, para transformar em algo diferente, algo novo. E trazendo muita fertilidade, trazendo a possibilidade de grandes desejos realizados, sabe? De grandes conquistas, né? De grandes superações pessoais. Aí, a interação dessas duas runas, aqui eu acredito que seja a maior dificuldade, porque aqui essa runa, ela é muito rígida. E essa casa, ela é a casa das formas, né? Da elasticidade. Então, eu acho que o principal é você saber que tudo começa internamente, tudo começa com você se compreendendo. O que você guarda, né? Quais são as características que você tem e que trazem alegria, mas que você não praticou durante a sua vida. Então tudo começa no autoconhecimento. Tudo começa com a autopercepção. Você consegue abrir espaço para realmente mudar, para você realmente começar como que fala? A amolecer tudo que ficou muito rígido no seu caminho, na sua história, na sua trajetória. Bom, gente, essa aqui é a primeira teia de informações do grupo 2. Agora eu vou partir para a segunda teia. Continua sendo o grupo 2, tá? Continua aí, que é uma nova camada de interpretação. Então, vamos lá. Eu vou começar por essas duas runas, tá? O que essas duas runas estão pedindo? Estão pedindo para você, bom, primeiro passo, aceitar que essa sua percepção, esse seu entendimento de que você precisa de ajuda, de alguma ajuda externa, é você aceitar esse fato. E aqui é sobre você não ficar se desesperando quem que vai ser, ou como vai ser, começar a criar ideias do que vai ser ou deixar de ser, sabe? Primeiro você tem que só se acostumar com essa ideia de que você precisa de alguma interação externalizada. E aqui tem muito mistério nessas duas runas, tem muito mistério, não mostra como que vai ser a pessoa, ou quem que vai ser, e que tipo de ajuda que vai ser, ou como, sabe? Não tem muito dessas informações. Você precisa... o primeiro passo é saber que você precisa, ou aceitar que você precisa dessa interação social. Aí, essas outras duas runas. Aqui tá mostrando muito crescimento, aqui tá mostrando muita expansão, aqui tá mostrando libertação também. Libertação daquele sistema antigo de vida para um novo sistema de vida, muito mais tranquilo, muito mais ameno, assim, sabe? Perto daquilo que já foi. E também mostra que é um estilo de vida, tá? Não é, beleza, eu aceitei ajuda, pronto, acabou. Não, é um estilo de vida, é toda uma mudança. Só que assim, de passo em passo a gente chega lá. Então, vão ter muitas mudanças no seu caminho, mas você não precisa se desesperar quanto que tem que mudar, ou tudo que tem que mudar, ou eu vou deixar de ser eu mesmo. Essas coisas são medos, assim, são reais, mas eles não são baseados em verdades, eles são baseados em suposições.
Aí, a interação dessas duas sunas. Aqui está mostrando que você tem caminhos abertos para isso. Todo aquele recurso que você conquistou nesse modo de vida mais rígido, ele abre muitas portas para você. Então você tem os recursos necessários para entrar em contato com quem você precisa entrar em contato. Você tem os recursos, você tem aí as ferramentas para isso. Você tem pessoas que conhecem pessoas. Então vocês têm a porta aberta para conseguir chegar lá. A questão é você atravessar a porta, né? Aqui entra aquela parte que eu falei de você aceitar que precisa de interações sociais. Aí, essas duas runas. Aqui, pelo que eu estou entendendo, você já tem muitas pessoas disponíveis aí no seu círculo de amizades, eu vou falar, ou no seu círculo mais próximo. Você já tem pessoas ao seu redor, e são pessoas que já te aceitam dessa maneira rígida que você é. São pessoas que já te aceitam dessa maneira rígida, e são pessoas que também gostariam que você conseguisse se aliviar mais, né? Conseguir um alívio maior, conseguir uma qualidade de vida melhor. E eu não tô falando de qualidade de vida só material, eu tô falando de qualidade de vida emocional, sabe? Parece que é uma pessoa que tem uma tensão emocional muito grande aqui. Aqui essas duas runas estão falando dessa questão materna de novo e como o crescimento que você experienciou através dessas rédeas maternas aqui, como isso tem afetado o seu momento presente até então. Isso aqui está mostrando, isso aqui está falando sobre a corrente que dificulta um pouco você conseguir aceitar ajuda externa. Entende? Porque aqui cria muita dúvida, né? Como que fala? Criação materna, ela gera muitas dúvidas, ela gera muitas amarras mentais, ela gera muitos sistemas de crença que já foram confirmados várias e várias vezes, né? Então é um trabalhão aí para você reformular o seu sistema de crença, de como que a vida funciona, de como a sociedade funciona. Então aqui está mostrando que tem muitas amarras mentais sobre isso. Então talvez isso aqui que seja aquilo que está segurando você aceitar de fato que precisa de ajuda externa. Tá bom? Aí a interação dessas duas runas aqui. Olha, aqui está mostrando... Nossa... Essa figura materna que está aparecendo na jogada, ela tinha língua muito venenosa. Era uma pessoa que falava atrocidades absurdas, assim, sabe? Botava medo, ou às vezes até fisicamente, como eu falei antes, né? Talvez ela descontasse fisicamente aí alguma frustração. Mas aqui tá falando mais, essa interação fala mais das palavras venenosas dessa pessoa. E como muito do que ela disse, a substância sentimental e emocional de coisas que essa pessoa falou, elas estão guardadas no teu inconsciente. Então são aquelas sensações de quando essa pessoa desfez de você, né? São substâncias emocionais que estão guardadas. E isso acaba atrapalhando, né? Isso aqui acaba também contribuindo para você ter esses bloqueios mentais sobre esse assunto. Eu acho que tem muita dor envolvida aqui nas falas maternas. Aí, falando dessas duas runas aqui. Elas estão mostrando para mim uma ferramenta para vocês, sabe? Porque assim, ao mesmo tempo que essa figura materna, né, essa figura feminina ali, ou energia feminina, independente de gênero, né? A gente não precisa ficar se prendendo a essas terminologias numa leitura coletiva. Mas essa interação aqui está mostrando sobre você pegar toda essa maldade que já foi dita para você, toda essa maneira que você foi criado, ou que a situação te moldou, mas você pegar toda essa falta de tato dessa pessoa e transformar em frieza contra ela mesma, ou contra as coisas que ela te ensinou, as coisas que essa pessoa... as regras que essa pessoa disse que a sociedade tem, sabe? Ou de como as coisas realmente funcionam. É sobre você realmente conseguir esfriar e se
distanciar disso. É um movimento que não é tão fácil, é mais fácil falar do que fazer. Mas tem tanta coisa guardada, tem tanta maldade proferida para você que é 2 passos para você conseguir se fechar e ficar uma pessoa mais fria, ficar uma pessoa mais distanciada disso tudo. Porque você já sabe ser uma pessoa muito rígida. Então, pelo que eu sinto, é como se você fosse enrijecer num local que você não gostaria de enrijecer, mas para que haja um relaxamento de uma outra parte. Entendeu? Fez sentido isso que eu falei? Eu espero que tenha feito. Aí, para finalizar, essas 2 runas aqui. Olha, gente, aqui tá falando sobre a necessidade de você se aprofundar nessas questões do seu passado em relação a essa figura materna ou feminina. No sentido, eu vou dizer, procurar alguma terapia, procurar alguém que faça esses serviços, assim, alguém que saiba... Eu vou falar terapia convencional mesmo, tá? Porque terapia holística que eu faço, outras pessoas fazem, até poderiam ajudar, mas aqui tá mostrando que você tem que conscientemente entender por tintim, sabe? Você tem que entender os detalhes, você tem que entender muita coisa, aprender sobre dinâmicas familiares, aprender sobre como que a figura materna aqui te direcionou por tanto tempo, mas aprender que não é exatamente assim. Então é um trabalho bem extenso, sabe? E é muito pé no chão, porque é uma runa de gelo, né? Então pra mim tá falando muito sobre esse pé no chão. Então eu vou falar pra você que é bom procurar algum psicólogo aí, talvez psiquiatra também, mas aí vai depender, né? Eu acho que primeiro seria o psicólogo, ao meu ver. E você tem a sua vida pessoal aí, você vai saber melhor. Mas aqui tá falando sobre isso, porque você precisa compreender muito logicamente tudo isso, sabe? Para você conseguir destravar uns assuntos importantes da sua vida. Bom, pessoal, acredito que seja isso, tá? Essa foi a leitura do 2º grupo. Eu espero que ajude vocês na situação que vocês estejam vivendo. Se você gostou, eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe o vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Tá filmando. Oi, gente, se você escolheu o 3º grupo, essa aqui são suas runas. Eu vou começar a concentrar aqui, traduzir elas e eu já venho com a leitura. Começando por essas 2 aqui. O que essas 2 runas estão me falando? Estão mostrando pra mim que parece que você ou vocês tiveram uma ideia, tiveram um insight, uma ideia, vocês tiveram uma compreensão aí que trouxe muita excitação, muita alegria, sabe? E essa runa aqui tá lembrando um pouco a carta do louco. Tá me lembrando tanto a carta do louco, daquela pessoa que teve uma ideia nova, tem uma jornada inteira pela frente e fica super animada com isso, né? Não sabe o que vai acontecer ou deixar de acontecer. É um grande mistério, mas é um mistério que traz, assim, essa vontade de ir atrás, de desvendar, de descobrir. Aí, gente, a interação dessas 2 runas, aqui tá mostrando uma aptidão para essa ideia que você teve. Como se fosse, assim, uma pessoa que canta bem e que pensou, nossa, realmente, eu tenho facilidade em cantar, então eu posso seguir essa jornada de ser cantor ou cantora. Então tem esse dom, né? Essa coisa mais natural, essa coisa que vem naturalmente para você.
E tem essa ideia que te anima. Nessa parte de dom, nessa parte que eu falo, né, de você ter essa facilidade, não é porque você tem esse dom, essa facilidade, que você chega lá e já sabe fazer aquela coisa super avançada, né? Eu acho que você sabe disso também, mas eu acho que é bom falar numa leitura coletiva que não é porque a gente fala que uma pessoa tem dom que ela não treinou, que ela não foi atrás, né? Ela tem ali uma experiência diferenciada. Ela tem facilidade em alguns pontos mais técnicos, mais práticos, mas ela também tem dificuldades diferentes de quem não tem o dom, digamos assim, né? Então tá todo mundo no mesmo barco no fim das contas. Aí, a interação dessas duas sunas. O que tá mostrando aqui pra mim? Que eu acho que essa ideia que você teve, ela não é tão bem aceita socialmente. Talvez seja pela família, talvez seja pelos amigos, pelo pessoal do trabalho, sei lá de onde que é. Mas parece que tem uma energia social que não é tão favorável a essa vontade que você tem. Então você tem a aptidão, você tem o dom, você tem ali a ideia que te anima, né? Aquela coisa que dá vontade de seguir em frente, mas o seu meio social, ele vai criar uma certa resistência para isso. Tá? Você tem que ter consciência disso antes de iniciar essa ideia aqui. Essa ideia, ela pode ser iniciada em segredo. Ela pode ser iniciada de maneira oculta, mas em algum momento ela vai deixar de ser oculta. Então você tem que ter noção disso. Por mais que você possa começar secretamente, em algum momento vai acabar aparecendo aí essa jornada toda. Tá? E você tem que estar preparada para enfrentar a resistência social sobre isso. Aí, a interação dessas duas runas aqui, falando dos seus recursos. Olha, aqui está mostrando para mim conexões, pessoas, o famoso networking aí, você tendo acesso a pessoas que podem direcionar esse caminho, o caminho dessa jornada aí, né? Não o caminho completo, toda a trajetória, não é sobre isso, mas que podem te ajudar nesses primeiros passos aí. Você tem uma ajuda, eu vou falar assim, de círculos de amizade. Então tem um grupo que vai ser a favor e vai querer te ajudar, e tem um grupo que vai ser contra, né? Pelo que eu tô entendendo, esse grupo que é contra é uma coisa muito mais social, sabe? Uma coisa mais coletiva, da sociedade mesmo. Por exemplo, o que eu posso dar de exemplo disso? Ah, que nem eu, uma pessoa que tem muita tatuagem. Tem gente que vai abominar e tem gente que vai aceitar e vai gostar, entende? E, que nem tatuar dos dedos, né? O braço e tal, não sei o quê. Então é como se fosse socialmente não é algo bem visto, mas você tem um círculo de amizades que pode te ajudar e proporcionar um direcionamento muito positivo nessa jornada aqui. Só que tem que ter a coragem para entrar na guerra. Porque se você tiver a coragem de prosseguir com essa ideia que te anima, vai ter resposta de resistência do social. Aí, gente, eu vou falar da interação dessas duas runas. O que essas runas estão falando para mim é que não tem nenhum oraculista, cartomante, ninguém vai ser capaz de chegar para você e falar o resultado final. Olha, vai dar certo, vai lá que com certeza vai dar certo. Se a pessoa estiver falando isso, ela tá falando isso para te agradar. Porque aqui não tô falando que vai dar errado também, tenham calma. Mas aqui está mostrando que o resultado final disso é oculto e deve permanecer oculto, deve permanecer dentro do mistério, do misterioso. Porque aí você vai aprendendo, aí você vai se desdobrando. Já que você tem o dom, como eu falei mais cedo, aqui está falando que você aprendendo a se virar, ele vai aflorar seus dons naturalmente. É melhor para você não saber o resultado, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, para que a lapidação natural da situação ocorra de maneira mais eficiente. Aí eu vou falar dessas duas runas. Esse grupo de amigos, esse network, essas pessoas que podem estar a seu favor, elas são confiáveis no sentido de deixar a ideia em oculto, em segredo. Um pequeno grupo aqui de pessoas, eles conseguem manter segredo para quando você
ou se você, né, começar realmente a ir atrás dessa ideia que você teve, essas pessoas conseguem manter segredo pelo tempo necessário da coisa ser mantida em segredo. Mas como eu falei, se você começar já e manter em segredo, você tem que estar preparado ou preparada para quando isso deixar de ser segredo. Só que eu não sei exatamente quando que é melhor para você, se é melhor começar agora, se é melhor você planejar um pouco e começar depois e manter em segredo depois, entende? Eu não sei dizer porque é uma leitura coletiva, então vai variar de pessoa para pessoa. Vocês que têm que ter essa autoridade sobre vocês mesmos. Aí, gente, eu vou falar dessa interação aqui. Olha, aqui está mostrando um espiritual bem desenvolvido e também está mostrando bastante disciplina. Então, eu acredito que a disciplina vai ajudar muito vocês a conseguir segurar a pressão social que eu falei mais cedo. É uma questão de disciplina, uma questão de conhecer o próprio valor, uma questão de compreender quais são as suas próprias morais, né? Saber seus próprios valores, saber seus próprios princípios e essa autoconfiança. Você tem que ter essa disciplina de alimentar essas características para que a pressão social não acabe vencendo você, sabe? Nessa jornada. Aí aqui a interação dessas duas runas tá mostrando para mim que só depende de você. É uma coisa que a responsabilidade sua, só depende de você. Você tem as ferramentas necessárias para isso. O seu corpo é o necessário para isso. É a tua vontade mesmo que é necessária para isso. E você tem essa... Como eu falei, você tem o dom para praticar isso aqui, né? Para colocar essa jornada aqui em movimento. Então, só que tem que ter muita autoconfiança. É um caminho que você precisa ter uma autoconfiança quase que constante, porque tem muita gente que vai... Tem uma força coletiva que vai querer te apagar teu brilho, que vai querer te diminuir, que vai querer falar mal, sabe? Essas pessoas vão existir. Então você tem que estar com o corpo muito fechado, você tem que estar muito bem resolvido, resolvida, para que isso não desequilibre o prosseguimento aqui. Bom, gente, essa aqui é a primeira teia de informações, beleza? Eu vou partir agora para a segunda teia de interpretação da leitura. Continua sendo o grupo 3. Eu só vou concentrar aqui e eu vou trazer as informações, as novas mensagens. Então, gente, para começar a segunda teia do terceiro grupo, eu vou começar por essas duas runas. Tem a mensagem de que o espiritual pode te ajudar muito a germinar essa semente aqui e também ao prosseguimento de toda a jornada. Como se fosse uma mensagem de que a tua família espiritual, seus guias, seus mentores, eles estão de acordo com essa jornada que você quer, que te anima, essa coisa que traz essa alegria aí pro teu sensorial. Então aqui é espiritualmente incentivado que você busque iniciar essa jornada, mas também tem que ter um certo tipo de conhecimento, né? Não é se jogar cegamente ali na jornada, é buscar compreender alguns outros passos sobre isso. A interação dessas duas runas, aqui tá falando que você tem caminhos abertos para isso, sabe? Para essa jornada. Acho que tem muito a ver com as amizades que eu falei antes, né? Com aquele pequeno grupo de amigos que pode ajudar. E aqui mostra que tem que essa jornada, ela tem o potencial de fertilidade. Só que assim, de princípio, é uma fertilidade muito mais de sincronismos, de coisas dando certo para outras coisas depois darem certo, sabe? Não tá mostrando assim, você vai começar essa jornada e já vai receber rios de dinheiro. Não é isso, mas você vai entrar em contato com informações importantes ou outras pessoas importantes. Tem essa conectividade e também tem muito da satisfação pessoal nessa jornada. Por mais que no decorrer dessa jornada existam objetivos
financeiros ou algumas coisas nesse sentido, aqui está mostrando a confirmação de estar no caminho certo, para que aí depois venham as finanças ou venham outros resultados diferenciados que você busca, tá? Mas aqui está mostrando que tem é um solo muito fértil que você tem para plantar a semente dessa jornada. Aí a interação dessas duas sunas aqui. Olha, aqui está mostrando. Teve até um reflexo de vida passada aqui, na verdade. Porque aqui está mostrando que você já tem muita... Você tem muito recurso latente, você tem muito conhecimento latente, você tem muita experiência desse tipo de jornada latente. Latente no sentido de que isso ainda está... isso ainda é muito metafísico no seu inconsciente. Isso aí são potências pessoais que você consegue alcançar, né, conforme você vai fazendo a tua ritualística, né, mágica aí, mas você consegue, ou espiritual, seja como você interpretar, mas você tem essa bagagem de vidas passadas que te ajudam imensamente para o desenrolar dessa jornada toda. Então, ao mesmo tempo, isso me faz pensar que é aquele tipo de jornada que, se você começar, você só pode seguir em frente, você não pode mais dar um passo atrás. E então tem que ter muita consciência disso, sabe? Que se você for iniciar essa jornada, não é por pouco tempo, né? Então você tem que ter essa consciência disso também. Mas ao mesmo tempo tem essa bagagem inconsciente de conhecimentos, né? Bagagens muito importantes que vão te facilitar em muitas questões aí. É entrando na caminhada dessa jornada que essas potencialidades elas vão aparecer. E normalmente elas aparecem de acordo com alguma necessidade, tá? Você vai precisar de alguma coisa, vai passar algum desafio e aí você consegue resgatar essa potência latente que está dentro de você. Aí eu vou falar dessas duas sunas agora. Aqui está falando que você tem acesso a essas potências latentes aqui, essas forças latentes, que você tem acesso às ferramentas necessárias para conseguir entrar em contato com essas potências latentes aqui, com esses recursos metafísicos que você consegue alcançar e trazer para a realidade. Então você tem a sua técnica pessoal aí, seja meditação, seja incenso, seja aí a vela, seja alguma oferenda, seja como for. Mas você tem você sabe como entrar em contato com isso, só que você precisa, para entrar em contato com isso, você vai precisar da situação que vai precisar da potência latente. Não tem como você simplesmente chegar lá, resgatei uma potência latente aqui do meu sistema. Para você conseguir entrar em contato com isso, precisa ter a necessidade de entrar em contato com isso, entendeu? Mas você tem assim as suas técnicas pessoais. Aí eu vou falar dessas duas aqui agora. A sensação que essas duas sunas me deram era de hereditariedade, sabe? Parece que é uma coisa que vem de família, tem potências no sangue familiar, sei lá, você vem de uma família de pessoas que trabalham no mesmo ramo, né? Ou às vezes a família tem uma empresa dela mesma e todo mundo da família trabalha nessa empresa, sabe? É como se fosse assim, você tem um legado familiar, um legado que te traz a substância necessária para a tua jornada, ao mesmo tempo que parece que tem uma certa prisão aqui, que é como se fosse, não sei se é a família ou alguma sociedade aí, que faz com que você tenha medo de seguir essa carreira, né? Que às vezes projetaram muitas negatividades para você sobre essa jornada que você quer fazer. Entendeu? Então, assim, como eu falei, tem essa pressão, isso aqui acaba te segurando muito, não deixando você avançar, né? Acho que isso aqui é o principal ponto de contenção da energia, mas eu não sinto que é por maldade ou que seja por maldade também, né?
Mas isso aqui trava muito, então tem que ter noção disso. Aí eu vou falar dessas duas sunas agora, porque tá casando muito com isso que eu acabei de falar. Essas duas sunas, eu acho que existe uma super proteção. Vou falar nesses termos, talvez não seja exatamente isso, mas é como se fosse uma família super protetora. E essa jornada que te anima, que faz você querer seguir em frente, às vezes ela sei lá, na percepção de uma família super protetora, é uma jornada muito perigosa. Sei lá, você vai andar muito de avião, e se o avião cair? Entende? É aquela coisa super protetora que não deixa você esticar suas asas. É uma energia muito de contenção, pode ser uma energia controladora também, pode ser uma energia opressora. Porque aqui tá bem pesado, aqui não tava tanto, essas duas sunas, mas essas duas sunas aqui estão mostrando esse peso, assim, de tipo, sei lá, uma empresa que não... que você já tá tão entrelaçado com as coisas, com os assuntos daquela empresa, que ela acaba te segurando, sabe? Pode ser isso também. Aí, nessas duas sunas, o que mostra pra mim é que se você tiver numa situação que é muito controladora ou abusiva, você pode usar, você tem o direito de correr atrás do seu, você pode legalmente fazer o que você precisar fazer. Então, se às vezes você quer partir para essa jornada, mas tem, digamos, uma empresa que não quer que você faça isso, você tem seus direitos por lei de você se desvincular da empresa, independente do contrato que você tenha. Aí vai variar de pessoa para pessoa quais são os termos, né, que você pode mudar, mas aqui está mostrando que você tem, eu vou falar, caminhos humanos ou maneiras muito humanas que não precisa ser ritualizado, energético, espiritual. É uma questão humana. Vai lá no RH e pede a conta. Esse tipo de coisa. Não estou falando para você fazer isso, pelo amor de Deus. Planejamento acima de tudo. Você tem como resolver de maneiras totalmente humanas as questões que te prendem nessa situação aí, de não deixar você seguir essa jornada. Mas como eu falei, tem que ter muito planejamento. Eu acredito que você tem que conhecer melhor assim o passo a passo dessa jornada antes de você de fato iniciar ela. Mas assim, é como se fosse a justiça está ao seu favor. Você tem direito de fazer isso que você quer fazer. Por mais que seja algo que parece que a sociedade julga, você tem direito de fazer. Então, não sei se é um tabu, alguma coisa assim. Aí, para finalizar, essas duas sunas. Aqui parece uma energia que te congela, uma energia congelante. Eu acho que essa questão social ou que essa questão familiar, eu não sei exatamente o que é isso, mas parece que esse modo de pensamento coletivo, ela ajudou muito a moldar quem você se tornou. E se você sair dos moldes sociais ou coletivos que é esperado de você, é como se você tivesse muito medo de ser rechaçado, de isso aqui voltar de alguma maneira muito horrível. Eu acho que a sensação que dá é daquele medo congelante que vem de situações traumáticas, né? Aí vão ter vários níveis de trauma, né? Cada pessoa vão ter os próprios, né? Nunca é um só. Mas aqui é como se fosse, como se você conhecesse a rigidez social sobre a jornada que você quer embarcar. Então tem muito, muito medo disso. Eu acho que isso aqui é um outro fator congelante muito complicado para vocês, né? Porque é uma jornada que você pensa nela e traz muita alegria, traz muita vontade de seguir em frente. Só que tem muitas forças sociais, né? Pessoais, internas, traumáticas e sociais que são contra e que vão querer reforçar esse trauma interno. Olha, o que pode te ajudar nessas questões aqui é uma maior dedicação à espiritualidade. Se você já é super dedicado à espiritualidade, continua. Que o espiritual vai te trazer respostas, tanto energéticas, espirituais, quanto físicas e humanas. Olha, gente, eu acredito que seja essa a leitura do terceiro grupo.
Eu espero que ajude na situação atual da vida de vocês. Se vocês gostaram da leitura, eu vou pedir para que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo para ajudar no canal. E é isso.